Estamos de volta hoje estudando Daniel capítulo 8. Vimos no primeiro bloco que esses dois animais, um carneiro e um bode peludo, são símbolos da Medopérsia e da Grécia. Foi dito na profecia de que quando o chifre notável fosse arrancado do bode, 4 chifres nasceriam em seu lugar. E que após esses 4 chifres surgiria um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, na profecia, ele tomaria algumas atitudes. Nós já identificamos na semana passada o chifre pequeno como sendo Roma em suas 2 fases, Roma imperial e Roma papal. Vimos também toda a ação do papado na Idade Média contra a verdade da palavra de Deus. Mas agora nós vamos nos deter de uma forma mais especial na questão do santuário, do sacrifício diário e da verdade que era pregada. Nós temos que voltar agora ao Antigo Testamento para entendermos o santuário. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 25, verso 8, na página 58. Logo no início da Bíblia. Você que está em casa nos assistindo, eu não sei a paginação da sua Bíblia, mas o segundo livro da Bíblia, capítulo 25, verso 8, assim Deus orientou Moisés. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha para o verso 40. Vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés construiu uma tenda no deserto por orientação divina. E essa tenda móvel era chamada de tabernáculo, santuário. Era a casa da habitação de Deus. Nesse santuário, haviam 2 tipos de sacrifício. Nós vamos entender melhor agora esses sacrifícios. Vamos começar com o Êxodo, no próximo capítulo 29, verso 38. Êxodo 29, 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Lê também o 39. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. O primeiro sacrifício que foi pedido no santuário foi de 2 cordeiros. Este era chamado serviço diário. Por que serviço diário? Porque todos os dias, aqui no altar de holocausto, deveria ser morto os cordeiros e a carne queimada sobre o altar de holocausto. Todos os dias, de manhã e à tarde, deveriam morrer 2 cordeiros. Havia também ofertas pelo pecado. E a oferta pelo pecado, cada pecador é que trazia ao santuário. Para cada tipo de pecado em Israel, havia um tipo diferente de animal que deveria ser oferecido no santuário. Às vezes um pecado exigia sacrificar uma pombinha, às vezes exigia sacrificar uma rola, às vezes uma cabra, às vezes um touro, às vezes um cordeiro. Para cada tipo de pecado, havia um tipo de animal. Então, quando o pecador cometia um pecado, ele trazia o animal até o santuário e, na presença do sacerdote, ele colocava a sua mão sobre a oferta, o animal, confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado dele passava para o animal e, em seguida, ele matava o animal. Todas as vezes que um pecador fazia isso, e quando ele via o animal contorcendo-se às dores da morte, ele tinha que entender
de que esse animal estava morrendo por causa do erro dele. E esse animal estava apontando para o Messias, o Filho de Deus, que um dia viria à terra morrer por causa do seu pecado. Isto era o Evangelho para as pessoas do Antigo Testamento. Era assim que elas entendiam o Evangelho. Eu peco, alguém tem que morrer, mas o animal que morre no meu lugar aponta para o Filho de Deus, o Messias, que um dia virá morrer e salvar dos meus pecados. Isto era o serviço diário. O sacerdote agora pegava o sangue desse animal que o pecador matara lá no pátio, pegava a carne e colocava sobre o altar de holocausto, onde ela era queimada, e pegava o sangue desse animal e entrava dentro do santuário, no primeiro compartimento, chamado lugar santo. Aqui no lugar santo, você tinha uma mesa com 12 pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel, um candelabro com 7 lâmpadas, representando o Espírito Santo e Jesus, a luz do mundo, e o sacerdote ia no altar de incenso e molhava com sangue os chifres do altar de incenso. Assim o pecado saía do pecador para o animal e do animal para o santuário. Uma vez contaminado o santuário, ele precisava ser purificado. E uma vez por ano, o santuário era purificado. Havia um dia exato marcado. Era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Todo 10º dia do 7º mês a cada ano, o santuário passava por um processo de purificação. Como que era essa purificação? Durante os outros dias do ano, quem trabalhava no santuário eram os sacerdotes. Mas no dia da expiação, entrava em cena o sumo sacerdote. E só havia um sumo sacerdote em Israel. Era uma função vitalícia. Quando este morria, outro vinha para o seu lugar. Agora ele vinha até o santuário num dia marcado, 10º dia do 7º mês. Ele vinha até o santuário. Para quê? Eu vou ler o texto com vocês que vai ficar mais claro. Também tomará 2 bodes e os porá perante o Senhor. Quando o sumo sacerdote chegava no santuário, eram trazidos à presença dele 2 bodes. E o que ele fazia com esses bodes agora? Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro por Azazel. Então apresentarás o bode sobre o qual cairá sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte sobre Azazel será posto vivo perante o Senhor e enviá-lo ao deserto para Azazel. Quem é Azazel? Azazel é um personagem enigmático na Bíblia. Alguns creem até que Azazel era um nome de um demônio que habitava o deserto. O certo é que Azazel, na tipologia do santuário, é um símbolo de Satanás. Então, os 2 bodes que vinham à presença do Senhor, um representava ou era para Jesus, para Deus, e o outro bode era para Satanás. O sacerdote, o sumo sacerdote, sorteava. O bode que caía a sorte para o Senhor, ele era sacrificado. O sangue desse bode era levado para dentro do santuário e o sumo sacerdote, deixa eu voltar um slide para vocês verem a imagem, o sumo sacerdote entrava no 2º compartimento, aonde estava a Arca da Aliança e dentro da arca a lei de Deus. Aqui no 2º compartimento, que só o sumo sacerdote poderia entrar, uma vez por ano, ele trazia o sangue desse bode que caiu à sorte para o Senhor e então aspergia o sangue diante do altar do Senhor. Enquanto ele fazia isso, o povo de Israel lá fora deveria estar todo em contrição, porque se o povo não estivesse em contrição e nem confessado os seus pecados,
o sumo sacerdote era fulminado na mesma hora na presença de Deus. Porque aqui, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. Em cima da arca, 2 querubins de ouro. E a glória que manifestava-se entre os querubins era a glória da presença de Deus, chamada de Shekinah. E este brilho era a presença visível de Deus. Se o povo tivesse em pecado, o sumo sacerdote, seu representante, era exterminado na mesma hora. Mas se o povo estivesse contrito, ele agora saía do Santíssimo e ia para fora do santuário. E então agora começava uma festa que durava 7 dias, celebrando de que o santuário havia sido purificado, porque Deus aceitou a oferta e os pecados cometidos durante aquele ano estavam todos perdoados. Pois bem, quando o sumo sacerdote chegava lá fora, havia um bode vivo ainda, estão lembrados? Agora você tem que ler um verso da Bíblia que é chave. Pegue a sua Bíblia e leia comigo um texto de Levítico, 3º livro da Bíblia, bem no início. Levítico capítulo 16. Se você que está em casa nos assistindo, eu quero falar com você agora. Muitas pessoas dizem assim: os adventistas do 7º dia acreditam que Satanás faz parte do processo de expiação, porque existe um bode que representa Azazel, e na visão deles Azazel é um símbolo de Satanás. Será que nós cremos assim? Olhe para o que a Bíblia diz. Levítico capítulo 16, verso 20. Leia comigo. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o quê? Quando é que o bode entrava em cena? Terminada a expiação, porque a expiação só aconteceu com a morte de um bode. E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Esse bode representava quem? Cristo, que pelo seu sangue selou a aliança eterna e trouxe chance de salvação para todos nós. Terminada a expiação, a Bíblia está dizendo, traga o bode vivo. Esse bode vivo, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele. E os pecados acumulados no santuário ao longo do ano inteiro haviam sido purificados pelo sangue de Cristo. Mas em última instância, quem é o originador do pecado? Satanás. Então agora esse bode recebe esses pecados e é levado por alguém para o deserto. E lá no deserto, ele morre. Esse bode participou da expiação? Não, porque a Bíblia está dizendo que o bode vivo só poderia ser trazido à presença do sumo sacerdote havendo terminado a expiação. Então, qual é a parte desse bode? Ele simplesmente recebe sobre ele os pecados que ele mesmo originou. Este bode é um símbolo de Satanás, que finalmente será levado para o deserto. E Apocalipse capítulo 20 diz que o deserto de Satanás será 1000 anos aprisionado, porque um anjo vai descer do céu com uma grande corrente e vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Aqui está o simbolismo do deserto. E depois dos 1000 anos, Satanás será solto e destruído, assim como o bode morria no deserto. Agora Satanás vai levar sobre ele os pecados que ele mesmo ocasionou e os pecados dos ímpios também, que não aceitaram a Cristo como Salvador. E por isso, eles recebem a punição pelos próprios pecados. Porque quando você aceita a Cristo como Salvador, os seus pecados são lançados sobre ele. E estes ele já pagou na cruz. Mas se você não aceita a Cristo como Salvador, quem é que vai carregar os teus pecados? Você mesmo. E o próprio Satanás que levou você ao pecado. E um dia, o pecado terá que ser destruído. E você
se não abandonar os pecados, se não aceitar a Cristo, será destruído junto com Satanás. Esse sistema sacrificial esteve em funcionamento durante todo o Antigo Testamento, até que Cristo veio para cumprir o que os animais prefiguravam. E nós lemos João 1:29, quando João Batista declara de que ele é o Cordeiro de Deus. E quando você vai para as cenas do Calvário, quando Cristo morre na cruz, aquele véu que separava o Santo do Santíssimo, o que acontece com o véu agora? Ele se rasga de alto a baixo. Por quê? Porque a partir da morte de Cristo, esse santuário terrestre não tem mais valor. Não existe mais separação entre santo e santíssimo. Não importa mais sacerdote e sumo sacerdote. O ofício levítico terminou na cruz. Cristo cravou na cruz a lei de maldição que era contra nós. Não é a lei moral, não é a lei dos 10 mandamentos, não é o sábado, essa está em vigência. O que Jesus cravou na cruz foi a lei de ordenanças, a lei que fazia você levar um animal até o santuário. Não precisa mais, o cordeiro foi morto. Agora vamos voltar ao anticristo, ao chifre pequeno. Hoje o chifre pequeno promove uma falsificação do santuário. Você entende de que no sistema existe um altar? No sistema romano existe um altar? Você entende que aí estão os sacerdotes com suas vestes? Você entende que há um papa que funciona como um sumo sacerdote e que tem uma função vitalícia? Você entende que as pessoas agora são orientadas a ir até esse sacerdote para obter o perdão dos pecados? Você entende que há na igreja os relicários, como haviam os móveis no santuário? Você entende que a missa, a cada domingo, sacrifica de novo o Filho de Deus? Porque a missa é isso, é o Filho de Deus sendo sacrificado. Mas a palavra ensina que Ele morreu uma vez por todas. Ele não tem que morrer todo dia. Ele morreu uma vez para sempre. Você entende que o sistema sacerdotal acabou, não existe mais desde a cruz? Você entende que eu não tenho mais que me dirigir a sacerdote para buscar perdão por meus pecados? Então, o sistema romano está fazendo uma cópia falsificada do santuário. E aquilo que Cristo cancelou na cruz, eles continuaram. Por quê? Porque trata-se de um estratagema do engano, para tirar da verdade das pessoas. Mas a verdade que a palavra de Deus nos apresenta é que nós temos um sacerdote no céu. Cristo foi para lá após a sua ascensão. Ele se assentou no santuário como ministro do verdadeiro tabernáculo. E se você hoje quer perdão para os pecados, você fecha os seus olhos. Você, pela fé, entra no Santo dos Santos. Lá Jesus espera por você. Não vá ao sacerdote. Ele não pode perdoar o seu pecado porque ele é pecador. Todos pecaram, diz Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Pastores, bispos, sacerdotes, padres, papas, todos pecaram. Nós não podemos dar a você o perdão que você precisa. O perdão que você precisa, só Deus pode dar. E nesse exato momento, enquanto você está me assistindo, Cristo está no santuário celestial, de braços abertos, esperando a sua confissão. Não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais confessar a homens. Vá ao santuário celestial, lá está Cristo. O santuário terrestre é uma cópia do celestial. E na semana que vem, eu vou ensinar para vocês sobre o santuário celestial. Hoje, a pergunta é: está você disposto a ir a Cristo em arrependimento e contrição para ter
todos os seus pecados perdoados? Senhor, teu sangue faz com que sejamos mais, ó sim sejamos mais que vencedores. Livre então, agora sou, pois sei que me darás, sim, sempre me darás teu amor.